Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós sabermos que nós temos essa oportunidade, essa porta, esse canal, esse veículo e esse vínculo, que é a rede social, que nos proporciona a oportunidade, de falarmos a palavra de Deus, com os nossos irmãos, de uma forma em que as pessoas têm acesso, com bastante facilidade, quer onde estejam. Basta um cliquezinho aí no celular e a pessoa já está tendo acesso aos conteúdos das mensagens, das palavras. Quero pedir aos irmãos que estão sempre nos ouvindo, dando credibilidade, antes de tudo, à palavra de Deus. É claro que quem fala é importante também. O vaso, ele é importante para Deus, mas o vaso é de barro. A glória é para Deus. Então, as palavras de Deus, o Evangelho é que nos dá vida. É o Evangelho que nos traz salvação, traz edificação, traz crescimento. Então, eu sempre falo, mais importante do que o cenário, do que qualquer coisa, é a palavra que sai da nossa boca, que seja a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. O profeta Isaías diz no capítulo 55 que ela não volta vazia. Palavra de Deus, que é a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas ela não há de deixar de se cumprir, ela não passará. A palavra de Deus ela tem muitas características, muitas peculiaridades, ela tem muitos efeitos infinitos, mas um dos principais é a veracidade. Ela não volta vazia. E nós estamos sob a palavra. Nós estamos sob a palavra. Isso porque, se nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos a palavra de Deus. Eu gosto sempre de mencionar a questão de que essa aliança, a palavra de Deus nos ensina sobre essa aliança, a última aliança, a eterna aliança, a aliança do sangue, a aliança da cruz, a aliança eterna, a aliança do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, do Salvador. Essa aliança, ela tem que estar, as palavras dessa aliança tem que estar escritas na nossa mente e no nosso coração. No papel é como uma referência mais visível, para que a gente tenha, dificuldade, não tenha dificuldade em procurar, porque às vezes a gente está passando um momento em nossa vida de lutas, de tribulação, de batalha, de guerra, porque a vida do cristão é uma vida em confronto, é uma vida de combate, é uma vida espiritualmente falando bélica, Nós não estamos no playground, nós não estamos numa área de lazer, nós estamos num campo de batalha. E a vida do cristão é uma vida de confronto contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, esses três inimigos aí sistematicamente clássicos, que nós conhecemos. E muitas vezes nossa mente, nosso coração, está aflito. Estamos muitas vezes, às vezes até mesmo assustados com as lutas, Estamos com a mente e o coração em ebulição muitas vezes, fervendo de pensamentos, de desejos, de vontade. Estamos aflitos, angustiados, estamos sendo combatidos. Paulo, ele disse numa certa carta dele lá, que tinha combates por dentro e por fora, combates interiores e combates exteriores.
Inimigos do lado de dentro, inimigos do lado de fora. E aí às vezes a gente procura uma palavra de Deus, sabe? Às vezes até aquela palavra que Deus tem falado de forma específica, aquela promessa. Meus irmãos, porque Deus, Ele fala de diversas maneiras. Já no passado, Deus falava de diversas maneiras e diversas formas, através de muitas pessoas. Né? Hebreus capítulo 1 diz isso, e tendo Deus falado aos pais, aos profetas, ou por meio dos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas, hoje nos fala através do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas pregando contra a multiforme graça de Deus. Né? Às vezes a pessoa nem percebe que está pregando contra a multiforme graça de Deus. Às vezes a pessoa nem percebe que ele está, na verdade, limitando a ação e o poder da graça de Deus, né? Nos dias de Cristo. Se no passado, que era uma sombra, era um tipo, o passado, na primeira aliança, com a nação de Israel, a forma que o Espírito Santo agia, Deus trabalhava, não é como hoje. Era muito mais limitado. Só reis, profetas e sacerdotes tinham o Espírito Santo. Né? Era uma espécie de cabeças, um clero, né? Uma elite, né? Que Deus escolheu para ensinar, para profetizar, para governar aquela nação. Os cabeças. Né? Já hoje não. E muita gente também não entendeu isso. Muita gente formou, quer ao seu redor um clero. Quantas denominações, igrejas e lugares, né, que existe toda uma hierarquia, um clero, existe, né, aquelas pessoas que um manda no outro, tem mais autoridade, e a autoridade serve para mandar, para cobrar, para exigir. Né? Não se trata das coisas não ter ordem, mas se trata o seguinte, de entender que Jesus trouxe a vinda do reino de Jesus, ele também era o representante, o rei do reino de Deus, trouxe o reino para os nossos corações, trouxe o reino para a terra, para dentro daqueles que creram. E agora, uma das características do reino de Deus é que todo mundo tem o Espírito Santo. Quem nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo como selo da promessa. É um sacerdote no reino de Deus. É um profeta no reino de Deus. É uma autoridade no reino de Deus. No reino de Deus, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Então você tem autoridade para profetizar a palavra. Jesus autorizou isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você tem autoridade como intercessor, né? Para interceder pelas nações da terra, pelas pessoas, pela vida, pelas vidas, por tudo. Né? Autoridade, intercessão, profecia foram confiadas a nós. Então, se naquela época em que algumas pessoas específicas, escolhidas por Deus por um propósito, sob a sua soberania, porque Deus agia daquela maneira naquele tempo, Deus sempre agiu como ele quis, em qualquer época, em qualquer lugar, através de quem quer que seja, porque Deus é soberano. Deus é livre e soberano. A soberania de Deus é livre. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Então, se naquela época Deus já falava daquela maneira, né, já trabalhava, já usava, como diz Hebreus capítulo 1, de muitas formas, de muitas maneiras, através de várias pessoas ao longo da história, das experiências do povo de Deus, das circunstâncias. Agora você imagina hoje, no tempo da graça de Deus, em que todos têm o Espírito Santo. Né? É isso que eu quero, com essa reflexão, com essa palavra, fazer você entender. Não limite no seu entendimento, nem na sua experiência cristã, na sua vida com Deus, na sua comunhão de igreja, de filho, habitando espiritualmente no reino, estando assentado com Cristo nas regiões celestiais, exercendo o tríplice ofício de rei, profeta e sacerdote, autoridade, intercessor,
profecia. Não limite a multiforme graça de Deus. É por isso que eu disse, eu fico triste quando eu vejo pessoas querendo colocar Deus por um caminho só. O caminho da salvação, nós sabemos que João 14,6 é Cristo. Isso aí é indiscutível. Né? É indiscutível, é Cristo. Não se tem debate sobre isso. Né? Até perguntaram, há salvação fora da igreja? E a teologia bíblica cristã afirma que não há salvação, é fora de Cristo. Mas a igreja não é salvadora de ninguém. A igreja é o grupo de salvos, a congregação, a assembleia, que está reunida e unida a Cristo e que nos faz estar juntos porque nos amamos, para cultuar, para orar, né, para servir uns aos outros. Porque também, se não for para prestar um verdadeiro culto a Deus, no ajuntamento, na assembleia, no encontro, porque no dia a dia também nós já temos que fazer isso, mas falando, os cultos a Deus perdem o sentido quando as pessoas não se encontram para cultuar. Nós nos encontramos, nos reunimos para cultuar, a não ser que seja uma assembleia da igreja para decidir alguma coisa. Mas nós nos encontramos para isso. Então, nos entristece quando a pessoa fica limitando a multiforme graça de Deus. Tentando, né? Porque a gente tenta limitar aqui, mas Deus está agindo na vida do outro ali, dos outros, que não limitaram, só perdem quem limita. Acho que Deus tem que falar pelo Evangelho, por meio do Espírito Santo, através da igreja, ou através de quem Ele quer, porque Deus não fala só através da igreja. Se Deus quiser falar através de outra pessoa, Ele fala. Fala através da jumenta, fala através do ímpio, fala através da pedra. Jesus falou, se vocês não pregar, as pedras pregam. E nós temos outros exemplos. Agora, o canal específico, o modus operandi de Deus, né, o padrão é a igreja que está pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Mas se alguém não quiser pregar, Deus vai usar outro meio, outra forma, outra maneira, de maneira que nós precisamos entender que Deus fala do jeito que Ele quer, através de quem Ele quer. Ele usa, né, a criança, o jovem, o adolescente, o senhor de meia idade, o ancião. Ele usa o homem, ele usa as experiências, ele usa as circunstâncias, ele usa o profeta da palavra, o que prega, mas ele usa quem está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Gente que só está lendo a Bíblia aí, em púlpito, e que não tem um direcionamento do Espírito, uma palavra, né, específica do Senhor para a igreja ali dentro do texto, muitas vezes não é Deus que está usando. Sabe? Está lendo a Bíblia, mas não é Deus que está usando. Incrível isso, mas é verdade. É um texto bíblico fora do contexto ali da situação. Como isso acontece? Às vezes o Senhor, né, o seu Espírito Santo, que pode ser resistido. Está escrito lá, não resistir ao Espírito Santo, não endureça o coração para o Espírito Santo. Né? Pode ser resistido, sim. Às vezes o Espírito Santo quer levar a pessoa a falar aquela palavra específica que o irmão, a irmã, a igreja, a assembleia, o grupo está precisando ouvir naquele dia. Às vezes a pessoa está com o coração abatido, triste, ferido, desanimado, aflito, sensível, e ele precisa de uma palavra de cura. Ele precisa de uma palavra de Deus para sarar. Ele precisa de uma palavra de Deus, né, que venha trazer um bálsamo, um alívio, um refrigério, uma esperança, aumentar a sua fé. Mas a pessoa não está num nível de espiritualidade, de sensibilidade, ou está ali que nem foi o Senhor que colocou ali. Irmãos, quantas pessoas estão aí ocupando os púlpitos, os chamados ministérios, as cadeiras, como eu falei na outra mensagem, sentado em cadeiras, que não foi o Senhor que colocou, meus irmãos. Não foi o Senhor.
Está ali por N situações que eu não vou mencionar. Aí vai lá, prega, pega a Bíblia, senta a Bíblia no povo, como diz, fora do contexto da situação que a pessoa está vivendo, está passando, está precisando. Aí às vezes a pessoa entra para receber um alívio, um refrigério do Senhor e escuta outra coisa, que às vezes até machuca mais, entristece mais, abate mais, desanima mais. Infelizmente. Porque a pessoa, às vezes, até o meio que Deus quer trabalhar, ele limita. Né? Não, é desse jeito, é por aqui, é dessa maneira, é assim que Deus trabalha. Se fizeram deuses, mandam em Deus, querem ter domínio sobre o Espírito Santo. A outra situação é que às vezes a pessoa assim está precisando de uma exortação, ser chamada a atenção, despertado, ser denunciado o seu pecado. Né? Às vezes a pessoa está precisando, no jargão popular, de um puxão de orelha. Né? Agora, a gente tem que saber como tratar as pessoas, porque nós estamos lidando com a noiva. A não ser que a pessoa esteja falando diretamente para um joio, para um rebelde, para um incrédulo, de forma dura, aí tem que ser um discernimento apurado, né? Mas a gente tem que ter cuidado que a gente está falando com o povo que Jesus salvou, com o povo que Jesus comprou, que derramou seu sangue por eles. Até para exortar a gente tem que ter cuidado, né? Despertar. Mas às vezes a pessoa está precisando. Mas o discurso às vezes é outro. Inclusive, é comum em muitos lugares, isso aconteceu infelizmente, porque o que aconteceu já aconteceu, não tem nada novo em outras épocas, em outras circunstâncias, em outras situações, mas à medida que as coisas vão chegando a um tempo do fim, as coisas vão se afunilando, podem observar historicamente que algumas situações que não eram para acontecer vão se avolumando, vão crescendo, vão se tornando crescente. E aí o que acontece? Muitas vezes, irmãos, o que a gente vê é que quando são pessoas que quem prega ou ensina tem interesses pessoais e não chamar atenção, muda até o discurso. Às vezes o Espírito Santo quer levar a palavra para um lado, a pessoa vai para o outro. Então, o que eu estou dizendo para você é não limite, não resista, sabe, à operação do Espírito Santo. Paulo fala sobre a operação do Espírito Santo, a ação, a manifestação, o trabalho do Espírito Santo na multiforme graça de Deus. Tem igrejas, por exemplo, que as lideranças não querem, né? Deus falando, eles não querem. Por isso eles combatem tanto. Deus falando através de dons espirituais. O primeiro ponto é ensinar direitinho as pessoas o que são dons espirituais, como ser usado neles, porque Paulo fala, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então a pessoa não pode lidar com os dons espirituais de forma ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. Sabe? Tem que ensinar, tem que ter uma didática, uma pedagogia sobre isso. Ensinar para quê? Que não é para a glória da pessoa, é para a glória de Deus. Para mim é não ser menino, não ser imaturo, não ser neófito. Nada no evangelho que você é, o que você faz, ou que eu faço. Nós temos que ser soberbos, neófito, trazer glória para nós. Isso aí é falta de ensino ou rebeldia da pessoa. Porque tem pessoa também que é bem ensinada o tempo todo, mas ela é rebelde. Agora, tem que incentivar, levar o povo a buscar, sabe, os dons. Irmãos, não que os dons espirituais sejam mais importantes do que o fruto. O fruto é a vida de Deus em nós. O fruto, sabe, é a vida do Espírito Santo na nossa vida. Com todas as suas 9 manifestações do fruto. É muito mais importante ter o fruto que os dons. Mas os dons são necessários, essenciais, são ferramentas de trabalho. E o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes a pessoa exclui uma coisa e coloca a outra em evidência. É claro que o mais importante é sempre o melhor. Porém, Deus fala através de dons. Deus fala através da profecia, que é a palavra. Deus fala através do ensino. Se as músicas foram cristãs, Deus fala através do louvor. Deus fala através da oração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que firme tu não sabe. Deus anuncia revelações através, né,
da oração. De forma que um cristão bem ensinado, uma vida cristã de devoção a Deus na oração, na palavra, nas boas obras, no amor, ele principalmente um líder, irmãos, ele é uma pessoa inspirado, ele é uma pessoa equipado, preparado, capacitado, com todo tipo de unção, dons, capacitações, né, do Senhor. Ele não pode ser limitado. Ele não pode ficar limitando Deus pela sua limitação. É isso que eu estou falando aqui. Ele não pode ficar limitando Deus pela sua limitação. Ora, se eu só sei falar português, eu não posso, sabe, excluir ou deixar de incentivar ou de eu mesmo me capacitar no espanhol e no inglês para que eu fale 2 ou 3 línguas. É um exemplo que eu estou dando. Nós, principalmente quem é líder, principalmente quem prega, quem ensina, principalmente, tem aquele dom que você se aperfeiçoa. Tem aquele dom que você se dedica mais. E Paulo ensina a gente a buscar os melhores dons. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus fala de muitas maneiras e age de muitas formas, principalmente na graça de Deus. No reino do Espírito, no reino de Deus hoje, em nossos corações, na igreja. Não vamos ficar com essa coisa limitando Deus. Embora isso não é possível, que Deus não pode ser limitado, Ele é o Todo-Poderoso. Mas limitando Deus na nossa vida. O Senhor só fala de uma maneira, de um jeito, é por aqui, é desse jeito, é dessa maneira. Deus tem que fazer assim. Deus é soberano. Ele tem que fazer do jeito que Ele quer. Mas muitas vezes nós estamos resistindo. Às vezes acontece que até quem tem, né, um dom, um chamado específico, um propósito, até quem Deus usa de maneira diferente, ele fica com medo do homem, do lugar, das circunstâncias. Mas não vamos ter medo não, irmãos. Em nome de Jesus, vamos na nossa famosa frase de crente, vamos dar lugar a Deus, vamos dar lugar ao Espírito Santo, vamos deixar Deus usar, vamos orar para que Deus abra as portas, para que Deus nos envie, para que Deus nos encha, para que Deus nos revista. Nós, a igreja desse tempo, precisamos ser uma igreja extremamente capacitada, com toda a artilharia de Deus, com todo o arsenal. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, não vamos limitar a ação de Deus na nossa vida, o poder de Deus. Vamos na nossa expressão, porque Deus não precisa disso. Mas às vezes nós resistimos, mas vamos deixar Deus nos usar como Ele quer. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos ser uma potência, um poder espiritual na terra, uma luz forte, né, como igreja para o Senhor. Que o Senhor possa nos dar os seus mais diversos dons, as mais diversos tipos de unção. Que nós tenhamos o principal, é claro, que é o amor. O amor é que é o caminho excelente. Sem amor nós não somos nada. Sem amor nós não somos nada. O fruto do Espírito. Mas que Deus nos use por todos os lados. Vamos desfrutar do banquete, que é a graça de Deus. O banquete do reino, que é Jesus Cristo. Tudo para a glória dele. Vamos desfrutar o máximo da multiforme graça de Deus. Não tentando limitar o Senhor. Ah, eu creio nisso aqui e não creio nisso. Quantas pessoas crê no que lhe interessa, no que lhe beneficia, no que lhe faz bem? Mas não é bem assim. Deus no passado, uma aliança que era sombra, cheia de tipos, que era sombra, que era a sombra do que havia de vir, conforme diz Hebreus capítulo 1, na qual eu mencionei, no verso 1, falava e fazia daquela maneira. Imagina hoje o que Deus já tem feito, o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer através de mim e de você, que somos membros do corpo de Cristo, a sua igreja. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja uma palavra que edifique a sua vida, que salve a sua vida, aqueles que não conhecem ainda Jesus,
e que o poder de Deus que está na palavra, o Espírito Santo, faça a obra. Curta, compartilhe e mande para um amigo que não é inscrito ainda no canal, para que Deus abençoe a sua vida e nós possamos divulgar ainda mais e mais a palavra. Em nome de Jesus. Amém.